Vamos lá falar sobre como a psicologia transpessoal contribui para um atendimento diferenciado. Então, os pilares, né, os fundamentos da psicologia transpessoal, ela amplia a compreensão do ser humano, integrando a mente, a emoção e a espiritualidade. Seus pilares sustentam um olhar integral, promovendo autoconhecimento, cura e transformação. Então, a psicologia transpessoal, que é a quarta força da psicologia, uma abordagem da psicologia, como eu sempre menciono e ressalto, porque é importante saber disso mesmo, ela surge para integrar esse campo não visível, que é a espiritualidade, uma espiritualidade desvinculada de religião, né? Lembrando que a religião, ela vem do religare. Esse religare é nos religar à espiritualidade, à essência, a Deus. Então, espiritualidade é algo maior, mais amplo. É Deus, é a consciência, né? Consciência divina, a consciência maior. Enquanto a religião, cada uma delas tem essa função de nos conectar novamente com a nossa essência, né? Deus em nós. Então, os pilares da transpessoal, teorizar. A teoria ela é muito importante, ela é a sustentação, é a base de tudo que nós vamos fazer. Mas é importante que, além de conhecer a teoria, porque um papagaio sabe falar qualquer coisa que você ensinar. Assim nós também. Nós também conseguimos falar qualquer coisa que lemos, repetir, reproduzir, né? Os discursos, as narrativas. A partir do vivenciar é que você vai começar a integrar esses conhecimentos e não ser somente um papagaio que reproduz um conhecimento. Você passa a ser aquele conhecimento que você está divulgando, né? Que você está usando aí nas suas divulgações do seu trabalho e na vida também, né? Lá no contexto familiar, com as amigas, né? Todos esses momentos aí. Então, na psicologia transpessoal, nós temos que teorizar, conhecer as teorias, vivenciar as práticas da respectiva teoria, né? E depois nós vamos compartilhar. Quando nós falamos a respeito de nossas experiências, de como nos sentimos frente a determinada situação, em relação a alguns encontros que a vida propicia, né? Ou provoca, quando nós falamos, nós estamos nos ouvindo, nós estamos elaborando aquilo que estamos sentindo. E então, depois que nós passamos por esses três pilares, é que nós vamos conseguir integrar esses conhecimentos em nosso ser. Então, a sua narrativa, os seus discursos, ele fica congruente com quem você é, com as suas ações, né? Então, esses são os pilares da psicologia transpessoal. É por isso que as nossas aulas, ao longo desses 25 anos de tradição, esse instituto nesse ano 2025, e completou ali, agora em março, completando 25 anos de tradição enquanto pós-graduação lato sensu na psicologia transpessoal. O que é uma pós-graduação lato sensu? Existem dois tipos de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. A lato sensu, ela está direcionada para capacitação profissional. Então, ela vai para uma aula mais prática, te oferecendo conhecimentos e ferramentas para que você aplique na prática terapêutica. Enquanto o stricto sensu, ele está mais voltado para pesquisas das experiências humanas. A gente está falando aqui da nossa área, né? Mas é isso. Pesquisas sobre, ela é um pouco mais direcionada para a vida acadêmica. Então, aquelas pessoas que querem se tornar, né, professores, facilitadores, fazer parte de algum corpo docente, ela vai optar, talvez, né, por uma pós-graduação stricto sensu, mestrado,
doutorado, pós-doutorado, são pós-graduação stricto sensu. A lato sensu, ela já é menos rígida em relação à criação, né, de artigos, a publicação de artigos, de pesquisas, porque ela tem esse outro objetivo. Nós, há 25 anos, oferecemos um certificado de acordo com as normas do MEC, tá? E somos uma pós-graduação lato sensu. Hoje, o Instituto oferece também outras formações, né? Nós temos formações de mentoria e supervisão de casos clínicos, temos formação em técnicas avançadas para terapeutas, temos alguns cursos gravados também, né? Mas a maior parte das nossas formações são ao vivo, respeitando os pilares da psicologia transpessoal. Nossas aulas, portanto, são interativas e vivenciais. O grande, assim, eu considero isso espetacular porque as pessoas, né, elas têm essa conexão umas com as outras, essa troca com o grupo, porque numa aula que é só gravada, você está recebendo o elixir e os conhecimentos daquele profissional. Em uma aula interativa e ao vivo, você está recebendo os conhecimentos do grupo. Porque nós temos aqui terapeutas, por exemplo, que já atuam na área há 20 anos. Elas vêm para fazer uma atualização dos seus conhecimentos. Muitas pessoas vêm para fazer para si mesmas, né? Não com uma ampliação na vida profissional, apesar de que isso sim vai acontecer, né? Mas então imagina uma pessoa que já tem 20 anos ou mais de experiência e prática nas terapias, que já conhece diversas terapias, terapeutas, já tem uma rede de networking muito ampla e agora ela vai compartilhar isso com você também. Então, você, numa aula gravada, você recebe conhecimentos daquele profissional. Numa aula interativa e ao vivo, é do grupo, um grupo de 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas. Pensa quanto conhecimento e a sua networking ela vai aumentar também. Então, aqui as nossas aulas, então elas são interativas e ao vivo, possibilitando essa integração, essa interação, essa conexão uns com os outros, interação com o facilitador, né? Que você vai poder fazer contribuições e perguntas ao vivo. Algumas pessoas até trazem alguns casos clínicos e o facilitador consegue, dentro dessa técnica, você pode aplicar dessa e dessa forma, lançar esse e outro olhar. Então, ele amplia muito mais por ser uma aula interativa e ao vivo, mas ficam gravadas. Então, caso se tenha um imprevisto, não pode ir à aula naquele momento, naquele dia, não perde, vai acompanhar a gravação, depois pode mandar as suas dúvidas para nós. E além disso, além de você, ao longo de todo o curso, né, você ter essa possibilidade de revisitar o módulo, né, a disciplina, aquele conteúdo do seu maior interesse, né, faz as anotações, na sábado às 14 horas o professor falou X coisa, no sábado às 16 horas o professor aplicou tal técnica. Então agora você está formando lá, tem um caso X e você, essa técnica pode ser boa. Aí você pode revisitar lá diretamente no ponto em que você fez as suas anotações ou assistir. Eu às vezes assisto o módulo inteiro. Então às vezes uma pessoa, uma certa ocasião, uma pessoa me procurou só para falar sobre questão profissional, né? E aí eu revisitei ali 2 módulos nossos para que eu ampliasse, eu relembrasse algumas informações e algumas técnicas que poderiam me ajudar e ajudaram com esse caso. Então elas ficam também gravadas e você ter um acesso ilimitado. Você tem acesso através de um aplicativo também, ali no seu celular, você pode ver pelo celular, pode ver aqui pelo notebook, pelo seu computador e quantas vezes você quiser. Então isso aqui eu considero como algo diferenciado e muito bom também. Nós nesse momento somos
13 módulos, né? Então é uma formação completa, mas ainda curta, né? Hoje, nesse momento 2025, as pessoas procuram mais formações de menos duração. Como se trata de uma pós-graduação, ela pode ser de 2, 3 meses, até por conta dos regulamentos do MEC, né? Então, as nossas aulas são cerca de 10 horas ao vivo cada módulo, né? São aulas práticas, são aulas vivenciais. Nosso objetivo é compartilhar os conhecimentos teóricos, mas instrumentalizar com técnicas e ferramentas que possam ser reproduzidas no contexto clínico individual e coletivo. Existe uma grande diferença entre valor e precificação, né? No momento em que você faz uma capacitação profissional com um título de especialista em psicologia transpessoal, que é o maior título, esse título de especialista é o maior título para os terapeutas, você está informando os seus clientes, os possíveis clientes, seus pacientes, de que vocês buscou uma capacitação profissional para melhor atendê-lo. Porque quando você tem uma técnica, então todas as situações que chegam até você, você vai lançar sempre o mesmo olhar e aplicar a mesma ferramenta para perfil de personalidade e temperamento diferentes. Então, às vezes chega lá uma pessoa que ela é mais mística, ela gosta das terapias holísticas, ela já te procurou porque você é um terapeuta transpessoal, que você tem esse conhecimento e esses valores, então aí você pode aplicar determinadas técnicas, vão funcionar muito bem, uma meditação guiada, enfim, algumas terapias, terapias com a respiração. Agora, outras pessoas, elas são um pouco mais pragmáticas, mais racionais, elas não estão muito integradas dentro desse universo. Você não vai atender essas pessoas? Claro que vai, né? Essa pessoa te procurou, chegou até você por alguma razão, e essa razão é você. É esse 30% dos fatores comuns que eu apresentei ali no outro vídeo, e se você não viu esse vídeo, te convido a acessar o link ali, logo ali, fatores comuns na psicoterapia, trazendo pesquisas, né, e referências bibliográficas de pesquisas sistemáticas que foram realizadas, verificando a eficácia, o que contribui para um processo terapêutico ser eficaz, afinal. Então, eles trazem nos seus resultados que 30% dos 100%, 15% está relacionado à técnica, 30% está relacionada ao encontro de vocês dois. São os fatores comuns na psicoterapia. E aí eu detalho sobre cada um deles, cada um desses fatores nesse outro vídeo. Então aqui, se você está aplicando uma técnica para todos os tipos de personalidade, talvez você esteja com uma certa dificuldade na retenção dos seus clientes, porque eles precisam de algo mais específico para si, para as suas características, para a sua dor, né? E aí, quanto mais ferramentas você tem, maior a eficácia do processo terapêutico junto com essa pessoa, porque você tem esse olhar, porque você tem esse conhecimento e você tem essa gama de ferramentas e técnicas disponíveis para oferecer à sua clientela. Isso vai te ajudar, sem sombra de dúvidas, na retenção de clientes. Nos clientes, você é um profissional que aplica algumas técnicas, né? A possibilidade, porque você se diferencia de outro profissional, então é a possibilidade de ele voltar, de ele indicar, sem você estar fazendo lá as divulgações, né? Nas redes sociais, aquele trabalho todo, sem você ter gastos impulsionando, né? Tanto lá no Meta, no Google Ads, né? Que todo mês tem que colocar algum valor lá para que as redes sociais entreguem, mais pessoas te conheçam. Você não vai precisar de todo esse trabalho, né? A pessoa vem automático, ela pensa, eu estou precisando fazer tal coisa. Ela já pensa em você, ela já vai até você, sem questionar valor, né? A precificação, sem você precisar ficar fazendo todos esses trabalhos de vídeos e, enfim, né, de divulgação ali nas redes sociais. Então, a possibilidade de uma agenda cheia é maior,
porque você oferece um número maior de conhecimentos e ferramentas que são diferenciadas, né? E você, sem sombra de dúvida, vai se diferenciar dentre os profissionais da área da sua atuação, né? Então, a capacitação profissional possibilita que seu valor enquanto profissional seja maior e que você se destaque dentre os profissionais da sua área. E aí a sua precificação também ela vai aumentar. Vai aumentar e você não vai precisar ficar se justificando. Olha, aumentei o valor porque isso e aquilo, né? Você vai ficar divulgando ali, olha, esse final de semana eu estou aqui em um módulo de meditação, da ciência da meditação, de contoterapia, quer dizer, estou tendo novos conhecimentos, né? Eu tenho mais coisas para oferecer para você. Então, a sua precificação também pode aumentar, né? Para que te auxilie aí nessas questões da matéria. Nosso certificado, como eu já mencionei anteriormente, ele é de acordo com as normas do MEC. A nossa faculdade credenciadora parceira nesse momento é a Unifal. Nós temos, né, se você quiser ver o nosso link no EMEC de cadastro nosso junto ao MEC, eu só procurar a gente aqui na equipe, um dos nossos especialistas vai falar com você e enviar esse link também. O título de especialista é o maior título para os terapeutas, como eu já falei anteriormente. Vou apresentar para vocês, então, a nossa teia curricular, porque assim você consigo comentar um pouquinho sobre alguns conhecimentos na tentativa de não ser muito extensa. Então, veja bem, nós vamos passar por essa nossa jornada, né? Do módulo 1 ao 3, ela vai estabelecer as bases teóricas e éticas da psicologia transpessoal. Depois a gente vai passar por técnicas específicas, mas as técnicas, na verdade, elas são já compartilhadas desde o início com vocês, para que você possa se instrumentalizar desde o primeiro momento, que é a aula inaugural, onde a gente faz uma conexão com o grupo, a gente se conhece. Como que você vai passar durante 13 meses e não vai saber quem é o outro, né? E essa é a nossa área, os terapeutas, é de se conectar com o outro. Então, é claro que nós temos que começar a partir disso, senão também somos incongruentes, né? Estamos vendendo uma coisa e fazendo uma outra coisa. Então, nas técnicas do módulo 4 ao 9, nós exploramos diversos métodos terapêuticos, né? Como a escrita terapêutica, meditação, arte-terapia. E aí depois nós vamos para aplicações mais avançadas. O módulo 10 ao módulo 13, eles integram conceitos em práticas transformadoras, como trabalhos com os sonhos, com o coaching transpessoal. No módulo 1, então, será a aula inaugural. Aqui nós vamos ver, né, uma introdução aos pilares da psicologia transpessoal, fazer uma apresentação do nosso percurso, vamos trazer, né, os relatos inspiradores, fazer uma conexão um com o outro, como nessa teia curricular eu tirei, né, um módulo de contoterapia, que é uma técnica através dos mitos, dos contos de fadas, enfim, das imagens arquetípicas. Eu aqui na aula inaugural já vou compartilhar com vocês algumas técnicas da contoterapia e assim vocês vão sair com algumas ferramentas também. Tendo alguns desafios aqui para mudar os slides. Então, no módulo 2, Histórico e Fundamentos, nós vamos analisar as raízes, os fundamentos da psicologia transpessoal, os precursores, a evolução, o panorama atual. Vamos olhar sobre os expansores e bloqueadores de consciência. Vamos olhar para algumas técnicas também da psicologia transpessoal para você já começar a aplicar e a entender melhor como trabalhar neste campo espiritual, né, desvinculado de religião.
No módulo 3, vamos olhar para o caminho do psicoterapeuta. Muito importante olhar para essa ética transpessoal, para o autodesenvolvimento, para a relação terapêutica, né? Essa criação de um campo energético seguro, transformador com o cliente. Módulo 4, nós vamos ver a escrita terapêutica e suas diversas ferramentas para os diversos contextos no setting terapêutico. Temos o módulo Jung e Astrologia, olhando para esses arquétipos, né, astrológicos, para o mapa natal psicológico, para as sincronicidades, olhando para o céu, e para Jung, que foi um grande estudioso também desse conhecimento milenar que é a astrologia. No módulo 6, vamos ver os fundamentos da constelação familiar, ordens do amor e consciência. Olhando para esses fundamentos da constelação familiar, o nosso facilitador hoje, ele foi intérprete de Bert Hellinger por mais de 10 anos. Então é uma pessoa, um profissional com muito conhecimento nessa área, que vem instrumentalizar e trazer reflexões para os profissionais acerca do ser terapeuta, né? Como que o terapeuta se posiciona, se relaciona junto ao outro. Psicopatologia e emergências espirituais. Isso aqui é muito importante com o Dr. Jefferson Reicham, que desenvolveu a sua tese de doutorado na PUC com esse tema, que é a psicopatologia e emergências espirituais. É uma informação importante para saber que o profissional ele passou 5 anos mergulhado nos estudos, fora que ele ele faz parte do corpo docente de uma universidade federal, dentro de um laboratório que estuda as emergências espirituais. Tem mais conhecimento do que ele? Ciência da meditação. Meditação ele é um conhecimento milenar, que é muito importante. Nós temos diversas técnicas dentro desse conhecimento da meditação e aqui a gente vai olhar, né, para esses fundamentos neurocientíficos, os métodos, a aplicação, a prática, olhando para todos os possíveis desafios que os profissionais encontram na sua vida profissional, na sua vida pessoal em aplicar, né, em fazer a meditação diariamente ou com uma certa frequência, e também como ele pode aplicar nos diferentes grupos, né? Quais são as diferentes técnicas da meditação que podem auxiliar esse profissional na sua vida pessoal e profissional. A arte-terapia é uma técnica incrível para acessar conteúdos do inconsciente, através da argila, da pintura, de diferentes movimentos. A arte-terapia é uma técnica que eu considero assim uma carta na manga. Então, quando o seu paciente está lá com uma resistência em olhar alguma coisa, uma resistência em acessar um conteúdo inconsciente, quando você percebe, antes que ocorra a ruptura na relação terapêutica, quando que a gente percebe, o paciente já começa assim a cancelar, a trocar horários, a faltar, a esquecer. Então, são indicadores de que está ocorrendo ali uma ruptura na relação terapêutica e ele está a um passo de parar de fazer terapia. Então, antes, quando você observa que isso está acontecendo, aplica uma técnica da arte-terapia para que ele consiga acessar um conteúdo inconsciente e assim vocês conseguem reativar essa relação, né? Ele consegue acessar o valor que o seu servir tem na vida dele. Sonhos e estados de consciência. Esse aqui é muito importante, todos eles são importantes. Freud é quem traz, né, a interpretação de sonhos, os mecanismos psíquicos, o inconsciente. Ele traz todas essas contribuições valiosíssimas para nós profissionais. E a interpretação de sonho, ela não é aquela coisa assim, sonhei com cobra. Pesquisa lá na internet para ver o que cobra significa, o que uma serpente significa. Não, a interpretação é individual.
porque eu posso ter medo de cobra, mas a outra pessoa, ela pode ter um pet que é uma serpente, então a relação dela com a cobra é outra. E se eu sonho com cobra, se ela sonha com cobra, é totalmente diferente, né? Então não é essa pesquisa ali no Google, não. É uma coisa mais individual e existem técnicas para você fazer isso de uma forma muito eficaz. A Mary Louise von Franz, uma analista junguiana, referência, né, em contos de fada, ela fazia as terapias dela era só com a interpretação de sonhos e com contos de fadas. Então, ela dizia que cada interpretação ela é muito individual e também, por exemplo, uma interpretação de um conto de fada, ela é tão rica, ela é tão grandiosa que um terapeuta que consegue fazer uma interpretação mais aprofundada, ele pode precisar de pelo menos uma semana de descanso psíquico. Tamanho é um movimento interno que essas técnicas fazem. É lógico que a gente trabalha com contos de fada, né, que fazem a interpretação ali dos símbolos e das imagens arquetípicas, fazer interpretação de sonhos, as duas técnicas podem ser entrelaçadas, as técnicas em si para fazer podem ser caminhar juntas ou em paralelo. Coaching transpessoal, né? Olhando aqui para a transcendência, para uma consciência mais expandida, para uma integração e uma ação consciente. Aqui a ação é muito importante para o coaching, né? E é muito importante para a vida também. Então, ela vem aí com técnicas para que nós possamos não sair desse universo da mente, que é muito importante também, porque tudo começa na mente, depois nós passamos para o sentir, né? Então, na verdade, assim, sentir deve vir antes de tudo. Então, eu sinto que preciso tomar novas ações em determinado aspecto da minha vida, né? Então, eu penso, o que eu posso fazer? E aí, depois que eu determino através de técnicas, estratégias e planejamento, eu vou agir. Então, esse agir é extremamente importante. É um coaching transpessoal. Ele é diferente desse que a maioria das pessoas conhecem. Muitos dos nossos aprendizes aqui, dos nossos pós-graduandos, falam: nossa, eu tinha uma ideia bem estereotipada do coaching e com o coaching transpessoal essa ideia se transformou. Então, eu tenho certeza que você também vai gostar muito. O profissional nosso facilitador, trabalha muitos anos, algumas décadas na área e é totalmente habilitado para te conduzir nessa jornada. Mandalas é uma técnica milenar também, né? E ela nos possibilita acessar o inconsciente de uma forma tão profunda e ao mesmo tempo leve. Então, essa técnica das mandalas vai fazer toda a diferença aí no seu leque de possibilidades para acessar o inconsciente também. Depois de toda essa jornada de 12 meses juntos, nós vamos nos conduzir aqui para esse momento final que é a transformatura, onde nós vamos olhar para a jornada e ver como que foi essa jornada para você, como foi a sua experiência e aplicando várias das técnicas que foram aprendidas, que foram relembradas ao longo da jornada e assim fortalecer ainda mais essa integração dos conhecimentos. Nosso convite para você é claro, venha viver essa experiência, uma experiência transformadora. Ela vai ser transformadora não só para os seus pacientes, para os seus clientes, no contexto clínico individual e coletivo, porque todos esses conhecimentos aqui podem ser aplicados em um grupo e vai enriquecer ainda mais os seus grupos e o seu trabalho. Mas ele também é um voltar para si mesmo, uma conexão não só com o grupo. As pessoas, nós aqui falamos de conexão, né, de família da alma. Nós temos essa família de sangue e temos essa família de alma.
quando nós temos esse chamado para participar de uma formação com uma proposta como a nossa, nós temos aqui um chamado para um encontro com cada uma dessas pessoas. Cada uma delas traz uma cura, e assim como você contribui com uma cura para o coletivo, para o grupo. Então aqui você tem um encontro profundo e transformador com você, onde você vai revisitar os seus paradigmas, quem sabe transformar, mudar de paradigma. Você vai revisitar as suas crenças, né? E quebrar algumas barreiras que vão te possibilitar ir além, abrir novas portas, e tudo isso com uma conexão com esse campo espiritual, com um propósito de vida. Vou deixar o link logo aqui abaixo. Um dos nossos especialistas vai falar com você tão breve seja possível, e você vai viver essa experiência. Você vai ver o quanto ela vai ser um divisor de água nas suas vidas. Eu vou deixar alguns depoimentos logo a seguir para que você possa conferir como já foi, como tem sido para as pessoas. E agora chegou a sua vez. Nós te esperamos.